A paz do Senhor, turma. Espero que todos estejam bem e animados para aprender algo da parte de Deus neste momento. Então, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, façam a sua oração antes de iniciarem com esse vídeo, para que o Espírito Santo ele venha ministrar na vida de cada um de vocês uma porção, dando sabedoria e conhecimento daquilo que Deus quer nos revelar neste dia. Então, hoje nós estamos com a terceira lição, o dom da palavra da ciência. Certo? Vocês vão pegar a lição de vocês e vão acompanhar. Eu não vou ler toda a lição, mas nós vamos discorrer sobre ela neste vídeo para que vocês tenham algumas orientações e durante a semana vocês vão poder interagir, respondendo algumas questões, fazendo atividades acompanhadas pelas outras professoras, certo? Então, o que é o dom da palavra da ciência? A nossa lição ela está embasada em 1 Coríntios, o capítulo 12, o versículo 8, e em Efésios, capítulo 3, os versículos 4, 18 e 19. Temos o nosso devocional, que você deve fazer todos os dias. Aqui tem uma listagem de versículos, e a cada dia você pode meditar em um destes versículos, seguindo os dias na sequência, e tirar deles novas aprendizagens, certo? O texto áureo diz assim, a Bíblia diz, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Está em Colossenses, o capítulo 2, o versículo 3. O dom da palavra da ciência, muitas vezes, ele é confundido com o dom da sabedoria. Apesar de muitas vezes alguém confundir, eles têm uma certa diferenciação. Basicamente, a gente pode dizer que o dom da ciência ele é o conhecimento sobre as coisas de Deus. Que conhecimento é esse? É uma porção que o Espírito Santo reserva para que as pessoas que desejam conhecer mais a Deus, se aprofundar naquilo que Deus quer manifestar para a humanidade, elas possam fazer uma interpretação de Deus, do texto bíblico, e com isso ajudar outras pessoas a chegarem ao conhecimento de Deus. Então nós temos 3 objetivos nesta lição que cada um de nós tem que colocar em mente e em prática. O primeiro é conhecer e reconhecer que você, para ensinar, você precisa aprender. E talvez alguém diga assim, mas eu não preciso porque eu não sou professor da escola bíblica. Certo, mas a Bíblia não diz que o ensinador é só o professor da escola bíblica. Todos que seguimos a Cristo, que somos discípulos do Mestre, nós recebemos um mandamento. Ele disse, ide e ensinai. Então, nós devemos ensinar aqueles que nos rodeiam, quer sejam crentes ou descrentes. Mas, para isso, você precisa ter conhecimento sobre a palavra de Deus e ter experiência de Deus para poder repartir. Nem todos estão numa sala de escola bíblica, nem todos são chamados para o ministério, mas todos somos chamados a seguir o ídolo do Mestre e a praticar aquilo que a palavra do Senhor nos diz, não é isso? O segundo objetivo é entender o que é o dom da ciência, como ele pode ser aplicado. E o terceiro é procurar cultivar e viver uma vida abundante na presença do Senhor, desfrutando desses dons, ainda que muitas vezes você não tenha recebido. Deus ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, que mesmo quando nós não temos aquele dom, ainda assim nós somos abençoados e usufruímos através do irmão que o possui. Então nós temos uma introdução que está baseada naquele versículo que está lá em Oséias capítulo 6 e versículo 3, que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Qual é a importância de conhecer o Senhor? Se você chegar para alguém e disser assim, você conhece Deus? Pelo menos no Brasil, acredito que 100% da população, com exceção de alguns indígenas, vão dizer que sim, que conhecem a Deus. Mas conhecer de nome é uma coisa. Outra coisa é você conhecer no sentido de ter intimidade, de ter compartilhamento, vamos dizer assim, de ideais e de objetivos. Jó, certa feita, ele disse que agora os meus olhos te veem. Foi assim que ele referiu-se a Deus. Após um momento de, vamos dizer assim, de diálogo com Deus. Durante as suas dificuldades, as suas provações. E a gente encontra a Bíblia mostrando dessa forma. Agora os meus olhos te veem. Quer dizer, ele quer dizer assim, agora eu te conheço de perto. Não é de ouvir falar. É importante que eu e você tenhamos experiência com o Senhor. Não vivamos apenas baseado naquilo que nós ouvimos das pessoas. É muito importante ouvir o testemunho, edifica a nossa fé, nos fortalece sim.
mas precisamos ter esse elo. Então, para conhecer o Senhor é preciso que haja disposição e também dedicação diária em conhecer a sua palavra. E sempre que você for meditar na palavra de Deus, pedir ao Senhor discernimento, pedir para que o Espírito Santo te oriente. O primeiro ponto diz o seguinte: conhecendo para ensinar. Como seremos ensinadores se não conhecermos a palavra? Então você, pré-adolescente, você tem toda a condição de pegar a sua Bíblia, de meditar nela, participar das atividades da escola bíblica, tirar dúvidas e crescer no conhecimento. Paulo disse que o solteiro ele se ocupa das coisas do Senhor. Vocês ainda estando numa idade muito tenra, ainda muito jovem, não têm tanta experiência, mas vocês têm algo a favor de vocês têm disponibilidade de tempo. A única coisa que prende o tempo de vocês é a escola, o momento de estudo. Mas nesse momento, vocês estão com um pouco mais de flexibilidade. Então, o que é que vai acontecer? Você tem como pegar a sua Bíblia e meditar. Comece lendo no Novo Testamento o livro de Mateus e assim você vai se aprofundando. E com esse conhecimento, você vai poder ajudar a edificar a fé de alguém. Você vai tirar dúvida daquela pessoa que muitas vezes não tem tanto conhecimento bíblico ou que não tem acesso a ele. Lembre que você está na escola bíblica, você tem ensinamento, você participa dos cultos. Apesar desse afastamento social que nós estamos vivendo, mas a igreja tem disponibilizado a oportunidade, de acompanhar, de participar dos cultos virtualmente e vocês têm acesso a esses vídeos que são postados no canal da igreja. Então, é preciso conhecer para ensinar? Sim, com certeza. É preciso conhecer e é preciso viver acima de tudo. Não esqueçam disso. O segundo ponto fala assim, revelando os mistérios de Deus. Que mistérios de Deus? O dom da ciência, ele é um dom muito interessante. Vocês já viram alguma vez aqueles pregadores bem conceituados, quando eles vêm pregando uma mensagem que muitas vezes alguém já pregou tantas vezes em cima daquela mensagem, mas ele fala com uma eloquência e não é aqui como o dom da palavra, é revelando aquilo que é da parte de Deus, algo que muitas vezes eu e você deixamos passar despercebidos, mas que Deus deu ciência aos seus servos para reconhecer. O apóstolo Paulo é um exemplo muito vivo disso. Observa que ele diz que tudo que ele vivenciou, que ele aprendeu da parte de Deus, foi revelado diretamente pelo Espírito Santo. E como é isso? Através do dom da ciência. E através dessa revelação, desse conhecimento, nós hoje temos acesso, temos conhecimento através da palavra de Deus, que ficou escrito para nós, a explicação sobre a justiça de Deus, como o homem pode ser justificado, a questão da salvação, que ela não deve ser por obras, nós fazemos boas obras porque somos salvos, que hoje nós não precisamos guardar a lei. Então são coisas que o Espírito Santo capacitou e habilitou o apóstolo para que ele deixasse registrado em seus manuscritos e mais tarde tudo isso fosse compilado e formasse a Bíblia como hoje nós conhecemos. Lembre que há vários escritos, não só o de Paulo. Estou me referindo àqueles que Paulo escreveu, no caso das epístolas, principalmente, Então vejam o que acontece. O dom da ciência, ele revela os mistérios de Deus. A Bíblia diz que ninguém conhece a Deus como o Espírito de Deus. Assim como ninguém conhece o homem como o Espírito do homem. Ele fala aí de uma afinidade, de algo muito íntimo. Então, quando eu e você começamos a meditar na palavra do Senhor, vamos aprendendo, nos alimentando, e isso vai nos enriquecendo, vai nos dando conhecimento, nos dando sabedoria, mas o dom da ciência é algo que vai além desse conhecimento. Todo salvo, ele tem o Espírito Santo. Então, em si, ele já vai aprendendo, vai tendo discernimento das coisas espirituais. Mas o dom da ciência, como eu estou dizendo, ele aprofunda esse conhecimento, ele revela os mistérios de Deus, aquilo que Deus tem reservado para a igreja. Um exemplo muito latente disso também é Daniel. Vocês observando a história de Daniel, vocês verão que a Bíblia diz que havia nele um espírito excelente. E esse espírito excelente, ele foi tão abundante em Daniel. Quantas profecias estão lá no livro? E Deus deu a ele também a interpretação dessas profecias. Então, hoje nós temos conhecimento disso,
Nós temos teólogos, temos pessoas que se dedicaram a estudar essas profecias, outros escreveram livros explicando sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas, aquilo que está para o fim dos tempos. E de onde veio tudo isso? Através do dom da ciência, porque Deus deu ciência aos seus servos para que eles entendessem esse mistério e pudessem ensinar outras pessoas. O terceiro ponto, pessoal, trata de revelar conhecimento para a vida. Alguém pode dizer assim, então eu não vou ter tanto conhecimento porque eu não tenho o dom da ciência. Olha, nem todo mundo tem um dom espiritual. É bom entender isso, certo? Por isso que você vê, vamos pegar, por exemplo, como eu disse a vocês na aula passada, a questão do batismo com o Espírito Santo. Nem todos são batizados, mas a promessa é para todos. E Deus vai dar àquele que buscar. Quem é que Deus vai utilizar? Aquele que se colocar à disposição. Quando você se colocar à disposição de Deus, quando você se desprende das coisas terrenas, das coisas terrestres, daquelas coisas que muitas vezes colocam impedimento entre a sua comunhão entre você e Deus, quando você faz tudo isso, você já está propenso a se aproximar de Deus. Deus vai se utilizar da minha e da sua vida a partir do momento que a gente se colocar nesta posição. Deus não escolhe por família, Deus não escolhe, por exemplo, vamos dizer que tem que ter um título de nobreza. Não, nada disso. Deus não olha nada disso. Deus olha aquele que se põe disponível, aquele que quer ser útil na obra dele. E ele se utiliza da minha e da sua vida da maneira que ele acha conveniente. Se você tem desejo de ter o dom da ciência, você deve buscar, você deve meditar na palavra de Deus e uma vida de oração, uma vida de santidade, e se for do agrado do Senhor, Ele vai te conceder. Assim como os outros dons, os dons de profecia, o dom de língua, de interpretação, dom de maravilhas, dom de curar, são 9 dons, que está lá no índice da nossa lição. Se vocês tiverem dúvida, podem dar uma olhadinha. Então, quão necessário se faz o dom de ciência, da ciência, a palavra da ciência na igreja? Basicamente, resumidamente, em linhas gerais, a gente vê que é para ajudar na edificação da igreja. Todos os dons são para a edificação. E esse aqui é principalmente na questão do ensinamento, na questão da interpretação daquilo que está na palavra de Deus, daquilo que Deus revelou para a humanidade. Mas tem um detalhe. O apóstolo Paulo disse que ainda que desse um anjo do céu pregando um outro evangelho, nós temos que tê-lo por anátema, ou seja, por maldito. Tem que ser rechaçado. E o que isso quer dizer? Algumas pessoas, muitas vezes por falta de sabedoria, elas dão tanto crédito a ditas revelações que acabam deixando a Bíblia de lado. A Bíblia é a nossa regra de fé e de autoridade. Então não existe revelação ou dom que alguém diga ter, que ao vir se chocar com a Bíblia, deva ser deixada a Bíblia de lado para dar critério, para dar valor somente a este dom. O que vale é aquilo que está registrado na palavra de Deus e ela não se contradiz. Não se estuda a Bíblia pegando só um trechinho, não. A gente tem que ver o texto e o contexto. Por isso que é importante todos os dias meditar nela e procurar conhecer. É um livro rico e ele só tem a nos ajudar a crescer na nossa caminhada para o céu. Então, espero que vocês tenham aproveitado, não é? Esta explicação, que apesar de forma muito simples, muito incipiente, não foi tão aprofundada, mas que possa penetrar na mente de vocês, que o Espírito Santo ele dê ciência, sabedoria a vocês para que vocês entendam e durante a semana possa ser trabalhado para que esse conhecimento venha se solidificar. Então que o Senhor abençoe a cada um de vocês, não deixe de meditar na palavra do Senhor, não deixe de buscar, porque é Ele a fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento. E lembre, o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Não há crescimento se não houver obediência. Então vamos obedecer, vamos procurar conhecer e que Deus abençoe a cada um de vocês.